Você é aquilo que você lista. Não entendeu? Olha que interessante. Um dia desse, depois que saíram as indicações do Oscar 2025, Fernandinha Torres nomeada. I deserve this one. You sure do, baby. Filme concorrendo de novo na maior categoria. Momento bom do cinema brasileiro. E sempre acontece das pessoas perguntarem quais seriam os 10 melhores filmes da sua vida. Assim, de cabeça, sem pensar muito, eu poderia citar, sei lá, A Lista de Schindler, O Corpo que Cai, O Resgate do Soldado Ryan, Forrest Gump, que eu adoro, Cidade de Deus, filmaço. Bom, botando a cachola pra funcionar, eu podia aqui passar horas aqui, não necessariamente com aqueles que a crítica chama de obra-prima, mas algum que te fez rir pra caramba, ou que fez chorar baldes. Por exemplo, quem é que não deixou uma lagriminha cair no final de Uma Linda Mulher, quando o Richard Gere vai atrás da Julia Roberts? Ou mesmo o Richard Gere, oficial de marinha, entrando na fábrica e carregando a mocinha nos braços e a força do destino. Oh, 2 filhos de Francisco, então, que botou o país inteiro para se emocionar e cantar É o amor! E Clovis, apresentamos ele no primeiro Movie Night do Brasil Week, na Austrália, para mostrar um pouco do nosso cinema lá do outro lado do mundo, na terra dos cangurus. Foi legal pra caramba. Da mesma forma que as pessoas perguntam sobre filmes, elas querem também saber das músicas. É Roberto Carlos, é Van Halen, é Djavan. A fila é longa e as coisas mudam, né? Tem dias que a gente acorda mais pra Tunico Tinoco e vai dormir o quê? Iron Maiden, Futebol Clube. Vai entender a cabeça do ser humano. Mas se tem uma coisa que está no topo da minha lista, é te lembrar de deixar o seu like e ativar o sininho para a gente continuar essa jornada incrível aqui e relembrando bons momentos que marcaram as nossas vidas. Eu e você, você e eu, juntinho! Eu e você, ragadagadá! Roda a vinheta. O povo do esporte adora listar, tipo, os maiores jogadores de todos os tempos. É Maradona, é Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Garrincha. Vai ter um que vai meter lá o Romário, Ronaldo Fenômeno, Vampeta. Vai ter quem se lembre do Beckenbauer, ou até do Roger Millar, aquela figuraça dos Camarões. Lembra? Bom de bola com ele só. Futebol é patrimônio nacional. Sempre mexe com as paixões, né? Da briga, né? Igual falar de política. Mas tinha gente que brigava por música, tipo o fã-clube da Marlene com o da Emilinha, na era de ouro do rádio. Esses fã-clubes também tinham suas listas. Até comida rende lista. Às vezes, numa entrevista assim, do nada, a pessoa, quais são as suas 10 comidas favoritas? Eu digo, eu que vivi em colégio militar, até pedra bem temperadinha, a gente comia. Mas um pastel de feira com caldo de cana, ai meu Deus do céu, corre bom, me dê, babá, me dê. É uma delícia. Mas o mais bacana de fazer lista é que, de alguma forma, elas também são provisórias. Elas traduzem o nosso estado atual, ou seja, naquele momento da vida. Mas tudo bem que, vez por outra, batem o martelo para as nossas preferências definitivas, para as delícias sem as quais a gente não vive. Cada um de vocês aí que estão me vendo agora deve ter uma listinha pronta. Aquela listinha de 10 filmes onde entraram 20 ou 30 conforme a nossa lembrança apita, que feito o coração de mãe sempre cabe mais uma. Escreve aqui nos comentários quais os filmes que marcaram a sua vida. Eu acho que vai ser divertido esse papo, sim ou não? A verdade é que, consciente ou inconscientemente, a gente está sempre listando as coisas. As melhores viagens, as melhores boates, as melhores caipirinhas, os 10 lugares mais bonitos do mundo que a gente ainda não conheceu, mas quer conhecer. No fundo, a gente lista para não esquecer. A gente lista para não esquecer de quem a gente é ou acha que é. Listas são como uma mania gostosa porque elas revelam o que a gente consome, o que a gente pensa, o que a gente ama. Todas as vezes quando a gente volta a elas, nós percebemos o quanto estamos diferentes. Faz sentido, né? Há pouco tempo, a editora Companhia das Letras lançou o livro das listas. Referências musicais, culturais e sentimentais. Sabe quem era o autor?
Eu até me arrepio aqui de falar que é. O nome dele era Renato Manfredini Júnior, o nosso inesquecível Renato Russo, o bardo da Legião Urbana, a voz mais poética do nosso rock, a voz que cantou "Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu quero é o mesmo que você". Compositor compulsivo, dotado de uma criatividade sem limites, Renato Russo era também ávido consumidor de toda a forma de arte, do cinema, da prosa literária. Durante a sua vida, nesse nosso plano terreno, que foi breve, mas muito produtiva, entre um palco e outro, estúdios e turnês, o líder da Legião Urbana usou todo o seu tempo livre para descobrir novas expressões artísticas e revisitar as que amava. Era doido por Barbra Streisand. E ao mesmo tempo curtia a vibe de um rock escocês. Listava tudo o que gostava: disco, livro, filme, artistas plásticos. As listas que ele anotava serviam de base para o seu trabalho. Cada paixão registrada em suas anotações era rapidamente integrada ao seu repertório como fonte de inspiração. Olha que do cacete. Todo mundo diz que eu sou meio louco. Sabe quem também tem um hábito de listas? Woody Allen. Todos os dias ele anota as ideias que tem. E de tempos em tempos, e quando ele vai escrever um novo roteiro, por exemplo, o diretor de Meia-Noite em Paris e tantos outros filmes adoráveis, ele abre o gavetão onde guarda os pedaços de papel com os insights, né, que teve, e ele vai lá organizando a lista do que ele idealizou de melhor e leva parte do que pensou para os seus roteiros. É uma forma de nunca perder uma piada, uma situação, um causo. Não é divertido, engraçado, curioso. Tem um escritor lá de Sorocaba, o advogado Nelson Malzone, que publicou uma pérola chamada O Livro das Listas. Ele fez lista de tudo que é coisa que vocês podem imaginar. Série de TV, desenho animado, cantora, cantor, líderes políticos, religiosos. Ele arriscou uns 50 nomes em cada categoria, resgatando personalidades de ontem e de hoje. Na apresentação do livro, Malzone explica: listar é selecionar, organizar e hierarquizar. Ele chama atenção para um aspecto interessante: os pequenos prazeres à mesa, os melhores filmes, as melhores canções, tudo é objeto de listas intermináveis, revisadas e refeitas quase que anualmente. A gente lista aquilo que a gente quer manter perto da gente, na cabeceira. O teórico italiano, o sociólogo milanês Fausto Colombo, fala de um processo mental que ele chama de mnemotécnica. O nome assusta, mas o conceito é simples. Mnemotécnica é um método de memorização, como se fosse um sistema de armazenamento de dados que usa associações e simplificações para fixar, às vezes, conceitos complexos. É uma ferramenta que pode ser aplicada em vários contextos, incluindo o educativo. Listas são uma expressão mnemotécnica. Se você listar, por exemplo, as praias mais bonitas do Brasil, indo de Fernando de Noronha até o Campeche, em Santa Catarina, você está fazendo mais do que partilhar seus locais dos sonhos. Você está compartilhando um saber geográfico que cria informação sensorial. A gente fala e meio que lembra do cheiro da maresia, da aspereza da areia, da temperatura da água, do vice-versa das ondas, do barulho do mar. Cada dado físico desse é um meio de celebrizar aqueles locais nas nossas retinas, nos tímpanos, no olfato. É um 3x4 da vida que fica impresso no livro das nossas recordações. Recordar é religar com a tradição, com o perpétuo, com o sagrado. Os antigos gregos consideravam a memória uma entidade sobrenatural, divina. Ela era representada na Grécia pela deusa Mnemosine. Mnemosine, mãe das musas que protegem as artes e a história. Essa divindade dava aos poetas e adivinhos o poder de voltar ao passado e lembrá-lo para a coletividade. Tinha o poder de conferir imortalidade aos mortais, pois quando um artista, um historiador, eles registram em suas obras a fisionomia, os gestos, os atos, os feitos, as palavras de um humano, este nunca será esquecido e por isso torna-se memorável e não morrerá.
Jamais. Eu poderia listar grandes passagens da minha vida aqui, momentos da minha carreira que ficaram para sempre na minha recordação. A gente começou nessa conversa falando de cinema, não foi? Pois então, há uns 15 anos atrás eu fiz um filme com o saudoso diretor Haroldo Marinho Barbosa, chamado Demoninho de Olhos Pretos. Eu vivi 8 personagens diferentes, em épocas diversas. Na verdade, era uma história sobre um livro que ia passando de mão em mão do nosso escritor maior, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. E se eu tivesse que listar os maiores desafios da minha trajetória nas artes, esse longa-metragem seria certamente um deles. Foi um salseiro do cacete, mas foi demais. E se eu tivesse que listar os grandes encontros que tive na vida? Ah, meu Deus, a lista seria imensa. Chico Anísio, Paulo Silvino, Jorge Dória, Agildo Ribeiro, Maurício Scherman, Zé Santa Cruz, meu Deus, aquele povo do Zorra. Eu podia criar uma lista dessas, um dos meus grandes encontros aqui, aliás, eu podia ficar meses aqui, meses, mas certamente a lista mais difícil, aquela que mais amoleceria meu miocárdio, velho de guerra, seria uma lista dos melhores momentos que eu vivi em família. Os abraços que abracei, os beijos que beijei. Foi muita vida. É muita vida. E que não cabe em todas essas listas. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Mogi, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Marinha Mercante, Mundo, Austrália. Quantas pessoas, quantos amigos. Talvez seja essa a nossa maior alegria. Um escritor chamado William Butler Yeats, de 1800 lá vai fumaça, certa vez escreveu: eu penso onde começam e terminam as glórias dos homens. A minha foi ter os amigos que tive. As minhas glórias a serem listadas passam por essas amizades imensas que construí, pela parceria que firmo a cada novo programa aqui com vocês. Para vocês. E se esse vídeo entrar para a tua lista, leva ele pro coração e deixa um like. E compartilha com os 5 maiores amigos, pessoas que você ama, que estão no topo da sua lista. A gente aqui vai ficar felizão. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até semana que vem aqui no nosso canal. Nelson Freitas Oficial. Vai!